Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a queda do balão em Santa Catarina. Infelizmente caiu um balão em Santa Catarina, um balão de ar quente, né, um balão que leva passageiros, haviam 22 pessoas a bordo. Felizmente 13 se salvaram, mais o piloto. Infelizmente outras 8 pessoas acabaram perdendo a vida nessa tragédia. Meus sentimentos aí aos amigos e familiares das pessoas que perderam a vida, é uma tragédia muito grande. Vamos entender o que aconteceu aqui, e eu quero fazer também aqui uma visão sobre a visão libertária da coisa, sobre esse mercado do papelzinho, essa coisa de que o governo vai fiscalizar e vai resolver. E se o balão tivesse o papelzinho, teria funcionado e coisa e tal. Porque, na verdade, neste caso aqui de Santa Catarina, o papelzinho estava todo em ordem e o balão caiu do mesmo jeito. Infelizmente, a verdade é que papelzinho de governo não resolve problema nenhum. Fiscalização de governo é uma ilusão. Fiscalização não resolve absolutamente nada. Essa notícia foi sugerida por 1 milhão de bons russos mortos, falar palavrão é feio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o voo de balão é uma coisa que eu nunca fiz, eu tenho maior vontade de fazer, adoro isso daí, adoro esse tipo de atividade. Infelizmente, risco existe, qualquer atividade humana tem risco, achar que não tem risco é um erro, né? Evidentemente, o baloeiro vai ter que responder pelo que aconteceu. Se houve alguma negligência, imprudência ou imperícia da parte dele, ele vai ter que responder por isso, né? Evidentemente, ele era o responsável pelas pessoas que estavam ali no balão. Algumas pessoas estão dizendo que a origem da coisa foi porque estava ventando muito no dia, então essa questão de muito vento não era recomendado sair com o balão, então pode ser que tenha havido de fato negligência por parte do baloeiro, mas as imagens são chocantes, né? Eu não vou passar as imagens aqui, porque você já deve ter visto, né? A primeira coisa está aqui, ó, o pessoal na hora da decolagem. Repara como é que está realmente ventando muito o balão, o pessoal segurando ali, a equipe do balão segurando o balão, mas um vento muito forte, dificuldade para decolar. Essa dificuldade para decolar, isso é normal, tá? Mas o que chama atenção aqui é justamente o balão tá com bastante vento, né? Ele está torcendo bastante aqui nesse caso, né? Ou pelo menos é assim que estão dizendo as pessoas que descrevem a coisa ali. Ele começou a decolar, mas depois que decolou, teve a questão de incêndio na cesta, e segundo estão dizendo, o baloeiro, o piloto lá do balão, ele desceu o balão até bem perto da terra e pediu para as pessoas pularem, pediu para todo mundo pular. Infelizmente, algumas pessoas não pularam, tiveram medo de pular e se machucar, e aí o piloto acabou ele próprio pulando, as outras pessoas, as 8 pessoas que ficaram no balão, aí o balão subiu, né, que o balão estava já com pouco peso, estava pegando fogo, aí não teve o que fazer, né? Em algumas situações você ter coragem é melhor do que você ter medo, tá? Medo é uma situação complicada. Aqui o balão decolou, dá para ver que ele decolou. Aí, segundo estão dizendo, quando começou a subir, começou o incêndio na cesta, aí eles estão dizendo aqui que em algum momento aqui, ó, tá vendo que ele chegou a baixar isso aqui, e depois que ele baixou, algumas pessoas já tinham pulado aqui, quando ele chegou perto do solo, algumas pessoas pularam aqui, outras não tiveram coragem, e aí quando saltaram já estava muito alto, ou então o cesto já tinha pegado fogo. Infelizmente, as 8 pessoas que permaneceram aqui no cesto acabaram falecendo, né? Aqui tem uma imagem do balão aqui, da queda do balão, dá para ver. Aqui é o momento que ele já tinha pegado fogo. Quem se salvou, já se salvou antes disso daqui, tá? As pessoas que ainda estavam no cesto aqui, infelizmente não houve sobrevivente das pessoas que restaram no cesto. Dá para ver aqui muito alto o balão e em determinado momento ele pega fogo totalmente e aí realmente não tem mais solução para ninguém. É muito triste isso daqui, né? Realmente um acidente terrível. E aí você tem 2 fatos nisso daqui. É lógico que tem que haver investigação para ver o que aconteceu aqui, qual foi o erro que levou a esse problema todo, mas, por outro lado, você tem a questão do dano que aconteceu não só para as pessoas associadas, mais uma vez, meus sentimentos a todo mundo que perdeu algum ente querido nessa tragédia, mas também a atividade do balonismo, né? Porque agora muita gente vai ficar com medo, já está um pavor danado, porque aconteceu que em São Paulo, alguns dias atrás, no dia 16 de junho, teve um outro balão que caiu ali, né? Nesse caso aqui, o piloto do balão foi preso por homicídio culposo.
A gente não sabe ainda se no balão de hoje também é homicídio culposo, também houve negligência do piloto, mas esse caso de São Paulo, a pessoa uma mulher acabou morrendo nessa queda, e ela estava grávida, muito triste isso daí. Enfim, mais um acidente de balão. E aí o pessoal está falando aqui que teve um terceiro caso que aconteceu, um balão com 15 pessoas, fez pouso de emergência. Mas esse caso aqui é menor. Mas mostra o que eu falo para vocês, a população fica com medo. Ah não, não vou entrar em balão porque eu tô com medo de balão e coisa e tal, que vai dar problema, que vai cair, que maluco que entra num balão né, vou botar teve até um cara que comentou, esse vídeo aqui eu tô refazendo ele, tá? Porque eu fiz uma versão mais cedo, mas como eu não peguei os dados todos corretos, eu acabei me confundindo os dois acidentes e coisa e tal. Mas o cara falou, pô, eu vou entrar num cestinho, acender um fogo e coisa e tal. Cara, mas essas coisas são coisas divertidas de fazer da vida, cara. Eu adorei voar de parapente, voei de parapente muito tempo. Se você parar pra pensar objetivamente, é uma loucura. Tu pega um lencinho, amarra nas costas e salta de um penhasco naquele negócio, né? E tem um monte de maneiras da coisa dar errado, né? Mas acredite, a maior parte das vezes dá certo. As pessoas saltam. Aliás, tem milhares de pessoas que saltam de parapentes em vários pontos do Brasil, em vários momentos ao longo do tempo. Quando acontece acidente, sai na televisão, aparece uma tragédia grande, coisa e tal, e realmente é uma tragédia, evidentemente, a morte de uma pessoa, mas a verdade é que é seguro. Balonismo, a mesma coisa. Quando acontece uma tragédia dessa, é muito triste, evidentemente, as pessoas ficam com essa ideia de que, ai, que é um absurdo e coisa e tal, mas se você vê, cara, isso é uma coisa comum aqui. Aconteceu com uma turista brasileira lá na Capadócia. A Capadócia, na Turquia, é uma região que tem muitos balões aqui, é lindo viajar de balão na Capadócia, espero um dia fazer isso. Lá no Egito, viajar de balão em Luxor, ali no Egito, eu tive em Luxor, eu só não passei de balão porque não ia dar tempo de eu gravar os vídeos do dia, então eu preferi fazer outras coisas e não gravar, não passear de balão. Mas na próxima vez que eu for no Egito, eu vou certamente viajar de balão ali em Luxor, porque é muito bacana. Eu fui nesse lugar aqui, os Colossos de Menon, tá lá no meu canal Peter Turguniev, que tem minhas viagens aí pelo mundo e coisa e tal. Então assim, balão é muito seguro, tá? Esse acidente que aconteceu, evidentemente é uma tragédia, tem que ser investigado, tem que ver o que aconteceu, mas é um acidente, é um ato excepcional. A imensa maioria das vezes que você vai num balão, a coisa vai dar certo. E aí gera esse problema, porque como é que você convence as pessoas agora de que andar num balão é uma coisa razoável, né? Aí que entra o caso que eu falo para vocês, do caso do mercado do papelzinho. E aí entra o Estado aqui, ó. Piloto do balão que caiu em São Paulo é preso por homicídio culposo. Concordo plenamente, o cara cometeu um crime. Como o pessoal estava falando, estava ventando muito, não era para subir balão com vento alto, o cara queria ganhar dinheiro, sei lá, estava precisando de grana, né? Subiu o balão do mesmo jeito e acabou causando essa tragédia, o que é um problema, certamente, isso daí. Um problema não só para ele, ele é culpado pelo que aconteceu, não tenha dúvida alguma. Agora, mais do que isso, né? Esse tipo de coisa pode prejudicar toda a atividade de balonismo no Brasil, né? Ou seja, muitas pessoas agora vão ficar com medo de subir em balões, né? Porque, será que tá tudo certinho, né? Aí diz o pessoal aqui, ó, o piloto do balão que caiu nesse domingo no interior de São Paulo foi preso em flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar, perfeito, né? O que aconteceu foi negligência, imprudência ou imperícia, portanto é culpa, não dolo, e algumas pessoas falam dolo, tá? Mas dolo é correto também, eu aprendi dolo na faculdade, eu falo dolo mesmo. Então, dolo é quando você tem a intenção de matar, quando você faz alguma coisa para matar as pessoas. Não foi o caso, evidentemente, o cara não queria matar ninguém, mas ele agiu como negligência, imperícia ou imprudência, portanto, é um homicídio culposo, está absolutamente correto o que o governo está fazendo aqui. Estão dizendo aqui que o balão transportava 33 passageiros, outras pessoas estão dizendo que era 21. Até agora a gente não sabe exatamente o número correto, né? Aí, qual que foi a desculpa do governo agora? O equipamento estava irregular, não tinha autorização para voar, e o balonista estava com certificado de aeronavegabilidade vencido. Então o governo já chegou à conclusão que a culpa foi a falta do papelzinho. Se tivesse o papelzinho do governo ali dizendo que estava na hora que não tinha acontecido nada. Isso é uma lorota, todo mundo sabe que é uma lorota isso. Evidentemente que não tem nada a ver a pessoa ter carteira de motorista, a pessoa guiar bem, são coisas totalmente independentes. Não quer dizer absolutamente nada você ter carteira de motorista e você saber guiar. Tá cheio de gente com carteira de motorista que não guia porra nenhuma, e tem um monte de gente que guia bem pra caramba e não tem carteira de motorista. Isso não faz diferença nenhuma. Esse negócio do governo, os papelzinhos do governo, o governo adora dizer, não, porque faltou o papelzinho, faltou o alvará, faltou não sei o que lá ali pra
Né? Se tivesse o meu papelzinho carimbado na parede, não tinha acontecido o acidente. Não, porque tem que ter fiscalização do governo, tem que ter não sei o que lá, tem que ter o carimbo do burocrata. Caiu, por que caiu o balão? Porque faltou o carimbo do burocrata lá no papelzinho para dizer que o cara tinha condição. Ah, isso é lorota, isso não quer dizer absolutamente nada. Evidentemente que o cara tinha capacidade de voar. Ele cometeu um homicídio culposo, ele agiu com negligência, imperícia e imprudência, e causou um acidente, mas ele tinha capacidade de voar, ninguém tem dúvida disso, né? E aí o aparelho não tinha o certificado de não sei o que lá, faltou o papel, cara, se tivesse o papelzinho no balão, cara, o balão não tinha caído, cara. Eu acho isso uma piada, esse tipo de coisa, mas isso tem um motivo comercial relevante, é o que eu falo para vocês. Esse papel, essa economia do papelzinho, ela tem um significado. Qual que é o significado disso? Como eu falei para vocês, esse acidente evidentemente é muito terrível. Meus pêsames aos familiares e aos amigos das pessoas envolvidas, certamente uma coisa muito triste. Agora, qual que é o problema disso? Isso vai gerar em toda a comunidade de baloeiros, né, em toda atividade de balonismo no Brasil, isso vai gerar um problema, porque as pessoas vão ficar com medo de subir no balão. Aí, o que é a economia do papelzinho? Né? Agora, os baloeiros e balonistas, eu não sei qual é o nome que se usa nesse caso, né? Os caras vão poder falar, não, peraí, mas aquele balão que caiu, ele não tinha o papelzinho do governo. O meu balão tem o papelzinho do governo, tá aqui, ó, certificado, assinado aqui, tudo válido, coisa e tal, viu? Pode subir no meu balão aqui. Isso é uma forma de convencer as pessoas de que aquela atividade é uma atividade justa. Então, que aquele acidente que aconteceu, a chance de ter acidente é a mesma, tá? Não vou enganar você, não. É a mesma coisa. Papelzinho do governo não resolve bolota, mas é uma arma de convencimento que o governo usa para evitar que tragédias desse tipo se tornem tragédias econômicas e ninguém mais queira andar em balão no Brasil. Agora, os novos baloeiros vão poder virar e falar que, ó, eu tenho o papelzinho do governo, o burocrata carimbou meu papelzinho, meu balão não cai, porque eu tenho o carimbinho do burocrata do governo aqui, ó. Né? De novo, esse papel não vai fazer zero diferença. Infelizmente, acidentes podem... Acontece no Egito, acontece de balão cair no Egito, acontece na Capadócia. Aliás, teve uma brasileira há alguns anos atrás que morreu, infelizmente, lá na Capadócia. Foi lá, disse que é muito lindo o voo de balão na Capadócia, mas infelizmente acidentes acontecem, né? Enfim, o papelzinho do governo é só mais uma coisa para pegar fogo ali na coisa. Mas, de novo, qual que é o papel econômico do governo? Qual que era o papel econômico que o governo tinha no passado? Era justamente esse papel de garantir a segurança, de facilitar transações comerciais. É por isso que o governo, no passado, foi uma entidade relevante economicamente, né? Antes da era da informação descentralizada e distribuída, o governo tinha esse papel, é justamente a economia do papelzinho, do alvará. Você pode entrar no meu balão, porque o meu balão tem aqui o certificado do governo. Que aquele que pegou fogo não tinha o certificado. Se tivesse o certificado, não tinha pegado fogo. Mas o meu tem o certificado, tá tudo certinho. Você pode entrar no meu balão aqui que não vai ter problema. Isso é uma coisa positiva, porque, de novo, eu estou falando para vocês, eu quero andar de balão, eu nunca andei ainda, mas eu quero um dia fazer isso, e certamente isso vai prejudicar a economia do balonismo, né, no Brasil, né? Aí a maneira que você resolve isso é justamente com isso. O governo fala, olha só, aquele cara, eles sempre vão achar alguma coisa. Quando tinha o caso lá da Boate Kiss, né? Não, faltou o alvará dos bombeiros, estava errado, não sei o que lá, é um tal de arrumar problema que faltou o papelzinho. Se tiver o papelzinho, tá ok. Para que essa economia do papelzinho? Para as pessoas poderem ir em outras boates, e aí a outra boate vai falar assim, não, olha só, mas a Kiss pegou fogo, mas o nosso papelzinho tá aqui, o carimbo do burocrata tá aqui, ó. Então aqui não vai pegar fogo. O que é uma mentira, no final das contas, né? Poderia pegar fogo do mesmo jeito, mas né, é uma maneira de você garantir, fornecer segurança para as pessoas. É o que eu falo para vocês, a economia ela gira, quanto mais pessoas comprarem e venderem serviços, melhor para a economia. Para as pessoas comprarem e venderem serviços, ela tem que ter confiança, ela tem que acreditar que o outro lado vai cumprir o correto do acordo, não vai ter risco naquilo. Então, esse é o papel que o governo já cumpriu no passado, né? De dar um alvará para dizer, não, essa pessoa aqui é certa, essa pessoa aqui tá ok, não tem problema nenhum, né? Então, o governo tinha esse papel. Isso daqui é uma coisa economicamente importante, o burocrata dizer que faltou o papelzinho do governo, não tinha o papelzinho do governo, por isso que caiu. Se tivesse o meu papelzinho lá no balão assinado por mim, lá não tinha caído o balão. Né? O que é uma besteira, né? Mas economicamente isso tem uma lógica, né? Agora, por que isso agora não é mais necessário? Né? Porque a internet já fornece esse tipo de coisa, você já tem reputação de empresas na internet, você já tem situações, você poderia ter uma empresa de balonismo brasileira, Associação
dos baloeiros brasileiros. Desculpa, eu não sei se existe, de repente existe, eu tô chutando o nome aqui, tá? Mas poderia ter uma instituição privada fazendo a mesma coisa de certificação que o governo fez no passado, né? Com a informação descentralizada e distribuída, você consegue ter essa característica de outras entidades atuarem como garantidores dessas coisas e, portanto, o papel do governo nesse caso é totalmente irrelevante, né? Ou seja, o papelzinho que faltou ali não faria diferença nenhuma no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.